Olá, seja bem-vindo a Conversas Cristãs. Nós aqui procuramos comentar aquilo que são as notícias, o que vai aparecendo em termos de mídia, do ponto de vista de um cristão com a Bíblia na mão, partindo da base que os cristãos compreendem a Bíblia como revelação de Deus e, portanto, guiam as suas vidas e as suas decisões, a sua perspectiva, a sua cosmovisão por aquilo que é a Bíblia e a Palavra do Senhor. Tem-se percebido de forma bastante clara que o impacto da mídia comum, da televisão, da rádio, dos jornais e das revistas sobre a população na altura das eleições tem perdido força nestes últimos anos. Foi um facto verificado que nas eleições de Donald Trump para a presidência e Jair Bolsonaro também no Brasil, o impacto da televisão e da mídia mais comum perdeu muita força diante daquilo que são as mídias sociais. As redes sociais tiveram um impacto significativo na transmissão de informação e no ajudar de mudar a mentalidade das pessoas em relação àquilo que seria a sua forma de votar. É por isso que nestas recentes eleições americanas verificou-se um impacto significativo daquilo que eram as redes sociais no controle da informação que chegava à população. A isto pode-se ter um título ou um nome muito claro. A isto chama-se censura. Quando ouvimos falar em censura, pensamos imediatamente em ditadura, naqueles que estão a controlar aquilo que é o pensamento que chega à população. Não tínhamos dúvida de que a censura continua por aí com muita força. A nossa mídia comum, os nossos jornais, as nossas revistas, a nossa televisão, tem censura. Passa a informação da maneira que lhe interessa, ou seja, passa a informação para alcançar um certo objetivo por parte da população. Agora, as redes sociais têm a ver com aquilo que é a partilha da população. Eles não têm controle sobre estas coisas, ou não deveriam ter, porque, em teoria, haveria liberdade para as pessoas poderem expressar aquilo que são as suas posições. E aí entra a censura. A censura, por exemplo, do Twitter, de Jack Dorsey, ou do Facebook, de Mark Zuckerberg, ou mesmo do YouTube, em censurar e controlar aquilo que vai chegar até a população. Então, desta forma, se verificou que estas grandes redes sociais censuraram de uma forma significativa tudo aquilo que vinha do lado de quem eles não queriam que vencesse, que era o lado republicano, o lado de Donald Trump. Havia censura de mensagens ou de colocações feitas pelo próprio presidente. Nós entendemos que seja censurada uma mensagem de violência. Quando alguém incita à morte, quando alguém fala a respeito de se atacar ou de se matar, nós compreendemos que, evidentemente, são mensagens muito negativas. Quando existem posts que são feitos para envergonhar pessoas e que mostram atitudes profundamente racistas e xenofóbicas, podemos até entender que haja um retirar destas coisas. Infelizmente, as redes sociais mostram o pior das pessoas. Elas mostram aquilo que é a sua face negativa, porque parece que não havendo um controle direto, as pessoas não estão a ver a cara de quem está a falar diretamente, as pessoas dizem tudo aquilo que querem e é comum as agressões gratuitas, baratas e por vezes muito fortes naquilo que acontece nas redes sociais. E por isso ficamos surpreendidos que em redes sociais onde se encontra tanta coisa ruim a acontecer, tanta coisa feia a ser dita, seja feita uma censura tão significativa de posições que são de um lado político, ou de um lado ideológico, ou de um lado religioso. Enquanto, por outro lado, não se colocam as informações de forma clara a respeito daquilo que é ruim e que vem de um outro lado que é considerado positivo para eles. Então, tudo aquilo que foi violência feita pelo lado, por exemplo, do movimento Antifa para contra as manifestações pacíficas daqueles que estavam a favor da eleição do candidato republicano, isso não foi mostrado. Atitudes de profunda agressividade e de malignidade. Aquilo que foi notório de todas as manifestações do movimento Black Lives Matter e que não tinha nada a ver com racismo e que era pura anarquia, com pilhagem de lojas e etc., isto não interessava mostrar muito porque mostrava um lado desagradável das coisas que não era interessante saber. Por outro lado, havia uma pressão significativa, por exemplo, para a eleição de uma nova juíza do Supremo Tribunal, porque ela era uma senhora, uma mulher, casada, heterossexual, mãe de filhos com uma família grande e com princípios religiosos claros. E a pergunta é, e por que esta senhora foi perseguida? Exatamente porque ela era uma mulher casada, heterossexual, com uma posição cristã bastante clara e definida. E a pergunta é, se ela fosse negra, haveria alguma colocação contrária? Provavelmente não. Ia sido
parabenizá-la bastante, mas ela era branca. E se ela fosse lésbica? Aí era mesmo bom, não é? Ia-se dar grandes elogios, porque finalmente íamos eleger para o Supremo Tribunal alguém que tinha esta forma de pensar e de ver a vida. Mas ela era heterossexual, casada, mãe de filhos, isso não interessava. Se ela fosse mãe solteira, isso já teria o seu quê de interessante. É uma liberdade de escolha de poder fazer as coisas, mas não, ela era casada direitinha. E se ela tivesse uma ideologia oriental, se ela fosse budista ou hindu, isto também poderia ser considerado interessante, mas não, ela era cristã. Ela entendia a Bíblia como algo importante para a sua vida e então ela era alvo de ataques perniciosos e malignos para tentar derrubá-la, para tentar alcançar a sua reputação. Bem, isto faz-nos perceber que a censura vai continuar a acontecer. Este pequenino canal que nós temos aqui, com quem estamos a falar consigo, não foi alvo de censura porque nós não representamos impacto significativo. O número de pessoas que assiste a estas conversas cristãs é muito pequeno. Se nós tivéssemos a alcançar uma população significativa e tivéssemos já alguns milhares, digamos, de pessoas a assistir, não sei se já não teríamos sido alvo de algum tipo de censura. Mas temos que nos preparar porque em breve isto vai acontecer, mesmo com aqueles que não têm um impacto maior. Porque no mundo em que se fala cada vez mais de tolerância e de abertura, em que se insiste que nós somos obrigados a aceitar as posições as mais diferenciadas e, vamos dizer, as mais aberrantes possíveis, aqueles que são cristãos conservadores, que têm uma posição que até ontem era tradicional, habitual e mais comum na sociedade, são considerados retrógrados, conservadores, ultrapassados e um prejuízo para a comunidade. Esta é que é a grande questão. Iremos ser censurados, atacados, derrubados por causa daquilo que é considerado por uma pequena minoria algo negativo. Este tipo de censura não é uma coisa nova. Na Palavra de Deus, nós encontramos um grande órgão de censura a fazer uma grande pressão sobre os seguidores de Jesus. Aconteceu com a primeira igreja cristã em Jerusalém. Quando os apóstolos Pedro e João foram levados dentro do Sinédrio, o Sinédrio lhes fez uma pressão enorme e com uma atitude clássica da censura disse: vocês podem até falar o que vocês quiserem, ensinem filosofia por aí, mas não falem em nome de Jesus. É proibido vocês mencionarem o nome de Jesus ou anunciarem aquilo que era o seu ensino. A resposta destes homens, diante de um tribunal que tinha mesmo a capacidade ou o poder de mandar matá-los, atenção, poucos meses antes tinha mandado matar Jesus. Diante deste tribunal que tinha todo este poder, diante desta pressão de grupo fenomenal, diante deste impacto enorme dos homens que eram os mais poderosos na sua nação, eles responderam tranquilamente: nós vamos fazer aquilo que temos que fazer. Não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Na nossa experiência como cristãos, nós sabemos que Deus não é uma figura de ficção. Nós não o inventamos e Ele não é uma muleta para a nossa deficiência psicológica. Nós somos pessoas racionais, que temos a nossa capacidade de estudo, temos muitas e muitas pessoas nas nossas comunidades com cursos superiores, com mestrados, com doutorados, temos pessoas de nível intelectual altíssimo e sabemos o que queremos e por que queremos. Temos experimentado a nossa vivência com Deus e a nossa fé não é apenas subjetiva, ela é concreta, ela é específica. O nosso Deus ouve e responde às nossas orações. Nós não vamos deixar de falar do que vimos e ouvimos. A Bíblia não é para nós um livro antigo e ultrapassado. Ela é a revelação do Deus vivo, um livro único na história da humanidade. Um livro que não consta apenas de coisas escritas, mas de vida, que transforma pessoas de uma forma extraordinária, cuja palavra continua atual, mesmo passados milhares de anos daquilo que foi escrito. Nós não vamos mudar a nossa fé naquilo que é a palavra de Deus e vamos continuar a defendê-la. Diante daquilo que é a censura, que já existe e que vai crescer, nós temos que responder e vamos responder como os apóstolos. Não vamos deixar de falar daquilo que vimos, ouvimos, daquilo que é a nossa experiência e que nós sabemos que pode transformar as vidas daqueles que estão à nossa volta. Nós sabemos que é mais importante obedecer a Deus e transmitir e passar à frente o testemunho daquilo que é a sua revelação do que nos curvarmos diante de qualquer tipo de censura humana.